29 de abril de 1945. Domingo de manhã. O céu estava cinza. O ar soprava gelado. Os soldados da 45ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, os Thunderbirds, avançavam em direção a um grande complexo perto de Munique. Eles acreditavam que o alvo era um depósito de suprimentos ou talvez uma fábrica de armamentos. Eles não tinham ideia de que estavam entrando no pesadelo do século. Por que os batedores não deram o alarme antes? Parecia uma operação de rotina, mas a realidade superava qualquer relatório de inteligência. À primeira vista, apenas uma linha ferroviária comum fora do complexo, mas na prática, um corredor de morte. Havia um trem parado nos trilhos, 39 vagões de carga, silenciosos, imóveis. Os soldados se aproximaram da composição. O cheiro atingiu o grupo antes mesmo da visão. Um tenente abriu a porta de um dos vagões e gritou. No quadro, corpos empilhados, milhares deles, homens, mulheres e crianças. Pessoas famintas, espancadas, jogadas umas sobre as outras como lixo descartável. Foram deixadas ali para morrer de sede, fome e frio. Ouve-se apenas o som do vento batendo nas portas de metal. Alguns corpos apresentavam marcas de mordidas. Os sobreviventes tentaram comer os mortos para resistir mais um dia. Os americanos eram veteranos de guerra. Eles haviam combatido na Itália e cruzado a França sob fogo pesado. Viram amigos serem despedaçados por granadas, mas nunca tinham presenciado algo assim. Um soldado de 19 anos de Oklahoma sentou-se na neve e começou a chorar sem parar. Outro soldado se curvou e vomitou, mas para a maioria a tristeza foi breve. Ela deu lugar a algo diferente. Ódio, um ódio frio, trêmulo e assassino. Na filmagem, nota-se, os soldados param de olhar para os vagões. Eles agora encaram as torres de vigia da SS ao longe. 29 de abril de 1945. O dia em que soldados americanos deixaram de ser libertadores para se tornarem carrascos. Naquela manhã, a lógica da guerra desapareceu diante dos muros de Dachau. Por que homens comuns decidiram fuzilar prisioneiros rendidos? A resposta estava nos trilhos de trem que levavam ao campo. O que os soldados viram destruiu qualquer noção de disciplina militar. Os homens da 45ª Divisão de Infantaria eram rapazes comuns. Eram filhos de fazendeiros, operários de fábricas e estudantes universitários. Até aquele momento, eles seguiam as regras. Eles faziam prisioneiros e tratavam os feridos com humanidade. Mas Dachau quebrou a bússola moral desses homens em poucos minutos. O tenente-coronel Felix Sparks comandava as tropas no terreno. Ele tentou manter a ordem. Sparks gritava para seus homens continuarem avançando. Ele ordenou que ninguém olhasse para os vagões parados no trilho. Mas era impossível desviar os olhos. No quadro, vagões de carga abertos revelam montanhas de cadáveres. Eram 2.300 corpos amontoados. Os soldados caminhavam ao lado do trem. Eles viam os olhos abertos dos mortos e os esqueletos cobertos de pele. O cheiro de decomposição impregnava o fardamento. O soldado John Lee descreveu o sentimento mais tarde. Ele disse que a raiva era absoluta. Os homens queriam matar cada alemão que encontrassem pela frente. Não havia mais espaço para protocolos. Eles chegaram ao portão principal do campo. Os guardas da SS ainda ocupavam os postos. O comandante Martin Weiss já tinha fugido, mas deixou o jovem tenente Heinrich Wicker no comando. Wicker liderava cerca de 500 homens da SS. Wicker sabia que a Alemanha tinha perdido. Ele queria uma rendição formal e elegante. Ele vestiu seu melhor uniforme, engraxou as botas e preparou uma bandeira branca. O oficial nazista esperava ser recebido com honras. Ele esperava um cumprimento militar e o respeito devido a um oficial. O tenente caminhou até os americanos. Ele disse pausadamente: "Eu rendo este campo ao exército dos Estados Unidos." Um oficial americano encarou o nazista limpo e bem alimentado. Depois, olhou para a pilha de cadáveres esqueléticos logo atrás. Ouve-se o som de um cuspe atingindo o rosto do alemão. A rendição diplomática terminou naquele segundo. Os americanos invadiram o campo e o caos tomou conta de tudo. Cerca de 30.000 prisioneiros, reduzidos a esqueletos vivos, correram em direção às cercas. Eles gritavam e choravam o nome dos libertadores, mas enquanto os prisioneiros... 5 de maio de 1945. Os guardas da SS levantaram as mãos. Eles gritavam uma frase repetida: Hitler kaput. Acreditavam que dizer que Hitler estava acabado serviria como um escudo. Por que eles esperavam piedade? Eles eram soldados de elite do regime. Mas a realidade do campo de Dachau
tinha outros planos para eles. A frase não salvou ninguém. O tenente Jack Bushyhead observava a cena. Ele era um oficial de origem indígena americana. No vídeo nota-se, ele está tremendo. Bushyhead tinha acabado de sair do crematório. Ele viu os fornos ainda carregados com cinzas humanas quentes. O contraste era brutal. De um lado, prisioneiros esqueléticos, do outro, os guardas da SS. Eles pareciam saudáveis e mantinham uma postura arrogante. O oficial olhou para seus soldados. Ele não disse uma única palavra. Bushyhead apenas fez um gesto seco com sua submetralhadora Thompson. O cano da arma apontou para a parede. O comando era claro: formem a linha. Os alemães ficaram confusos. 50 homens foram empurrados contra um muro de tijolos vermelhos. O pânico começou a se espalhar entre os prisioneiros de guerra. Um deles gritou sobre a Convenção de Genebra, mas o tempo da diplomacia tinha acabado. Um soldado americano conhecido como Bird Eye montou sua metralhadora calibre 30. Ouve-se o som metálico e pesado do tripé sendo travado no solo. Ele olhou para o tenente em busca de confirmação. O barulho seco de um tiro de pistola cortou o ar. "Pare com isso!" ele gritou. "Pare com isso agora! O que diabos você está fazendo?" O soldado disparou novamente. O atirador olhou para trás. Seus olhos estavam vazios, sem qualquer brilho de arrependimento. No rosto, lágrimas escorriam. "Coronel!" ele gritou entre soluços. Eles mereciam isso. Não foi um caso isolado. O caos se espalhou por todo o complexo. Na Torre B, o cenário era de rendição. Os guardas da SS começaram a descer da escada metálica com as mãos para o alto. Os soldados americanos não esperaram o contato. Eles abriram fogo enquanto os alemães ainda estavam nos degraus. Fogo, fogo, fogo. Os corpos despencaram da altura e caíram diretamente no fosso de concreto. A cena seguinte é clara. Os americanos caminharam até a borda do fosso. Eles apontaram os fuzis para baixo e esvaziaram os pentes na água. O objetivo era garantir que ninguém saísse vivo. Por que soldados treinados agiram como carrascos? A resposta estava nos trilhos de trem. O que viram nos vagões de carga mudou a percepção de realidade daqueles homens. Um soldado escreveu para casa semanas depois. Ele afirmou que aquilo não era guerra, era uma execução. Ele não sentiu nada. Depois do que viu naqueles vagões, os guardas não eram mais seres humanos para ele. À primeira vista, os libertadores trouxeram a ordem, mas na prática, a vingança tomou o controle. Os americanos não foram os únicos a buscar sangue naquele dia. Os prisioneiros saíram das barracas. Eles estavam esqueléticos e mal conseguiam ficar de pé. Mas a adrenalina pulsava. Eles encontraram um guarda da SS escondido em uma torre de vigilância. O grupo arrastou o homem para o chão. Eles não possuíam armas de fogo. Eles usavam o que tinham: pás, pedaços de madeira e as próprias mãos. O som do metal atingindo o crânio ecoava pelo pátio. No quadro, os soldados americanos observam a cena imóveis. Eles encostaram nos tanques e acenderam cigarros. Ninguém interferiu. Ninguém deu ordens para parar o linchamento. A justiça naquele dia foi rápida e brutal. Um oficial perguntou: "Devemos detê-los?" O sargento respondeu: "Não, deixe que terminem." Os prisioneiros espancaram o guarda até a morte. Eles o despedaçaram com as mãos nuas. Foi um ataque visceral. Foi selvagem. Na visão deles, foi justiça. Em outro setor do campo, os prisioneiros localizaram um capo. Ele era um detento alemão que colaborava com os nazistas para espancar outros presos. Eles o arrastaram e o afogaram em uma latrina de excrementos. Durante 60 minutos, Dachau foi uma terra sem lei. As vítimas se tornaram juízes, júris e carrascos. O exército dos Estados Unidos apenas desviou o olhar. Eventualmente, o caos parou. O tenente-coronel Sparks ordenou o cessar-fogo. Ele trancou os alemães sobreviventes em celas para protegê-los de seus próprios soldados. Mas o segredo era grande demais. No quadro, soldados americanos em pé sobre pilhas de corpos de guardas executados. As câmeras registraram o massacre no pátio de carvão. 5 dias depois, uma equipe de investigação chegou ao local. O comando era do tenente-coronel Joseph Whittaker.
Eles interrogaram as tropas, confiscaram os filmes fotográficos e redigiram um relatório técnico. O título: Investigação de supostos maus tratos a guardas alemães em Dachau. O documento era devastador. A conclusão: as tropas americanas violaram o direito internacional. O relatório recomendava cortes marciais imediatas. Sugeria que os libertadores de Dachau fossem tratados como criminosos de guerra. O dossiê subiu pela cadeia de comando. Ele parou na mesa do general George S. Patton. Patton leu cada página. Ele viu as fotos dos oficiais da SS mortos. Depois, olhou para as fotos do trem da morte. Patton era um disciplinador implacável. Ele punia soldados por botas mal engraxadas. Mas aquele cenário era diferente. Patton sabia o que seus homens tinham testemunhado. Ele considerava os membros da SS monstros. No relatório, chamou-os de escória da terra. Ele convocou o oficial investigador ao seu gabinete. Segurou o papel no ar e perguntou: "O que é este lixo?" O oficial respondeu: "Senhor, são evidências de crimes de guerra." Patton atirou o relatório sobre a mesa. "Crimes de guerra? Você entra em um lugar daqueles, vê 2.000 cadáveres em um trem e espera que meus rapazes sigam o manual de regras? De jeito nenhum." Patton afirmou que os homens estavam exaustos e com o psicológico destruído. Ele alegou dedos nervosos no gatilho, algo comum em combate. Então, ele tomou uma decisão lendária. Patton recusou-se a assinar a ordem de corte marcial. Ele pegou o relatório original e o queimou pessoalmente. Algumas fontes dizem que ele ordenou o arquivamento em um cofre ultra-secreto para nunca mais ser aberto. Ele declarou ao seu Estado-Maior: "Não haverá julgamento. A esse recebeu o que merecia. Dispensados." Eisenhower, o comandante supremo, deu o aval. Ele também viu as fotos dos vagões cheios de mortos. Percebeu que julgar heróis americanos por matar monstros nazistas destruiria o moral da tropa. A ordem foi curta: anulem a investigação. As acusações foram retiradas. O tenente Jack Bushyhead, que comandou o fuzilamento, voltou para Oklahoma. Ele nunca deu entrevistas. Morreu em 1977, carregando um segredo sombrio. Até hoje, as represálias de Dachau geram debate. Grupos neonazistas usam o evento para equivaler os crimes, mas historiadores discordam. Não foi um genocídio planejado, foi uma reação humana ao horror absoluto. Foi o colapso da mente ao confrontar o mal puro. Ao ver uma criança morta de fome e salas repletas de cadáveres, o homem deixa de ser um soldado. Ele se torna um vingador. Os soldados da 45ª Divisão escolheram a vingança. E Patton escolheu protegê-los. Atualmente, em Dachau, existe um memorial. Ele homenageia as 30.000 vítimas do campo, mas não há placas para os 50 guardas da SS mortos contra o muro. Seus corpos foram jogados em valas comuns, sem identificação. A história deu o veredito. Eles foram os arquitetos do inferno. E em 29 de abril de 1945, eles encontraram o diabo. Os soldados americanos levaram as imagens do trem da morte para o túmulo. Eles tentaram esquecer os tiros, mas nunca se arrependeram. Um veterano declarou décadas depois: "Eu sei que matar prisioneiros é errado, mas naquele dia, naquele lugar, pareceu a única coisa certa a se fazer." Esta é a pergunta mais difícil da guerra. Se você estivesse diante daquele trem, teria puxado o gatilho? Seja honesto. Escreva nos comentários.